Olá, povo querido, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é mais uma edição do DEPACOM Informa, é o Departamento de Comunicação da CIB, mantendo você informado. Faltam poucas semanas para o retiro de pastores da União de Ministros Batistas Independentes, a UMB. Os retiros que ocorrem a cada 2 anos, além de promover os importantes momentos de confraternização entre os pastores e as ministrações da poderosa Palavra de Deus, realiza também a Assembleia Geral da UMB, na qual são escolhidos, através de votação, os integrantes da diretoria para o próximo biênio. O retiro, que acontecerá nos dias 14 a 17 de março, será em Caldas Novas, Goiás. E pensando em proporcionar a melhor estadia aos participantes, o evento será realizado no Hotel de Roma Exclusive. Quem traz mais informações sobre o Retiro de Pastores 2023 é o presidente da nossa ordem, o pastor Paulo Giovanni, presidente da UMB. Vamos ouvi-lo. Olá, ministro batista independente, pastor e pastora, missionário de nossa ordem de ministros batistas. Eu quero me dirigir a vocês através desse departamento, DEPACOM, departamento este de grande relevância de nossa denominação, para reforçar o convite para que você esteja conosco dos dias 14 a 17 de março de 2023 em Caldas Novas, onde acontecerá o nosso retiro, cujo tema é vocação e vocacionados. Os nossos preletores serão todos batistas independentes, pastor Paulo Giovanni, pastor Paulo Mendes, pastor Paulo Sérgio e pastor Bertio. Além dos momentos de celebração que nós teremos, também momento de comunhão, estaremos tratando também assuntos de grande relevância para o futuro de nossa ordem. Então, a sua participação é de suma importância. Você que ainda não fez a sua inscrição, procura a pastora Noemi e verifica as possibilidades ainda de parcelamento, como você pode se organizar e pagar ali o hotel, a sua estadia, para estar conosco aí nesse grande evento da nossa casa. Espero encontrá-lo nesses dias e compartilharmos ali as nossas alegrias e também, até mesmo, por que não dizer, os nossos momentos difíceis, os quais nós enfrentamos no ministério. Que juntos ali possamos ser grandemente edificados e também ministrados pelo Senhor. Não esqueçam, de 14 a 17 de março de 2023, em Caldas Novas, acontecerá o grande evento da nossa Ordem de Ministros Batistas Independentes no ano de 2023. Espero encontrá-lo lá. Já estou preparado, organizado, com tudo pronto já para estar compartilhando desse momento com vocês. Até lá, meus amados. Deus ricamente vos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor, pelas informações. Se Deus permitir, nos veremos lá. Um forte abraço. Retiro de Pastores 2023. Vocação e vocacionados. Acesse umb.org.br, você pastor, e faça já a sua inscrição. E dando continuidade à série de entrevistas com os presidentes regionais da CIB, a jornalista do DEPACOM, Andressa Belotti, estará entrevistando nesta edição o presidente da CIBESC, o pastor Paulo Ricardo Schultz, que, além de presidir a regional catarinense e fazer parte da diretoria da CIB Nacional, foi quem deu início ao Departamento de Comunicação da CIB, o nosso DEPACOM. Seja muito bem-vindo de volta, pastor Schultz. Andressa, é com você. Olá, pastor Eric. Olá a todos que acompanham o nosso DEPACOM Informa desta semana. E hoje eu converso com o pastor Paulo Ricardo Schultz, ele que é presidente da CIBESC e, por acaso, também é pastor da igreja que eu frequento. Pastor, seja muito bem-vindo aqui ao DEPACOM. Começa contando pra gente um pouquinho como é estar à frente da CIBESC, pensando que não é só liderar a questão organizacional da instituição, mas também a questão religiosa e de fé de tantas pessoas. Boa tarde, pastor Eric, irmã Andressa. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre como é estar à frente da CIBESC, né? Na verdade, é um grande privilégio poder
estar à frente de uma instituição tão boa, maravilhosa, como que é a nossa Convenção das Igrejas Batistas Independentes aqui no estado de Santa Catarina. Eu me sinto privilegiado, honrado da parte de Deus me conceder algo tão especial como é estar à frente dessa convenção. Temos os nossos desafios aqui, que muitas vezes são bem regionais também, micro-regiões também, questão de igrejas, questão de pastores, mas podemos dizer que é um grande privilégio poder estar à frente dessa instituição e contamos sempre com a graça de Deus para levar adiante o trabalho do Senhor. Há quanto tempo, pastor, o senhor atua e também quais as principais dificuldades enfrentadas até aqui no seu ministério e também na CBS? Já estamos agora no 3º mandato à frente da convenção. O primeiro mandato foi em 2017, ficamos até 2019. 2019 até 2021 e de 2021, se Deus permitir, até setembro do ano que vem. Dificuldades, houve algumas, mais questões administrativas, questão de igrejas e situações outras, e inclusive situações que nos levaram a enfrentar momentos bem difíceis com um campo nosso, cujo obreiro insatisfeito acabou nos colocando numa situação bem desagradável. Mas nós temos orado e confiado no Senhor e que o bom Deus possa abençoar a vida dele, a nossa, e que eu possa conduzir todas as coisas. Aproveitando então que a gente está falando do seu ministério, conta um pouquinho pra gente, pastor, como é que começou a sua história como cristão, o seu chamado, para que a gente possa também te conhecer melhor. Bom, eu nasci num lar cristão, isso é um privilégio muito grande, porque eu pude crescer dentro já de valores bem estabelecidos, palavra de Deus. Tive o privilégio de ir logo cedo à casa do Senhor, na escola bíblica. Lembro-me dos meus professores da escola bíblica dominical, que foram também de grande influência na minha vida. Depois alguns pastores que me influenciaram também. E numa campanha que teve na nossa igreja, na Igreja Batista Independente da cidade de Nova Santa Rosa, Paraná, que pertence a Sibila, o pastor Schmidt estava fazendo uma campanha e ele fez um apelo e eu fui à frente, e esse foi o dia que eu me converti. Logo após senti também o desejo de me batizar naquele mesmo dia, e após esse período comecei a entender que Deus estava me chamando para a obra do Senhor. E foi um período também de muita oração e tentar entender o que era aquele sentimento, aquela chamada que eu sentia dentro de mim. Até que o Senhor me confirmou essa chamada, o pastor Wilson Woods, que foi o pastor que me encaminhou para o seminário. E estudei então no seminário, na época se encontrava na cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Aí fomos pastorear a primeira igreja, a Igreja Batista em Pelotas, Rio Grande do Sul, Batista Betel. Depois dei continuidade aos estudos ainda em Campinas. E aí fomos pastorear o campo de missões na cidade de Tupanci, no Paraná, que pertence a Sibila. Lá eu tive também o privilégio da própria convenção me conceder ainda continuar meus estudos, mas aí eu fiz ainda a graduação em filosofia e o mestrado em filosofia. E depois desse período ainda estivemos lá um tempo e recebemos a chamada para vir pastorear a Igreja Batista Independente aqui na cidade de Xanxerê, Santa Catarina. E aqui já estamos há 13 anos à frente da obra do Senhor. Muitos privilégios, muitas coisas boas que aconteceram aqui, crescimento da obra do Senhor, batismos, ampliações, construções. E poder estar na obra do Senhor, de fato, é um grande privilégio para as nossas vidas. Bom, o mundo mudou muito nas últimas décadas e os 2 anos de pandemia aí ajudaram a acelerar alguns processos de mudança. A Europa, que já foi o berço do cristianismo, vive uma era de agnosticismo e muitas igrejas fecharam as portas. Aqui no Brasil, as questões de fé ainda são bem fortes, mas o que a gente vê crescer é o movimento do crer em tudo, contar com toda a ajuda possível. Como é que o senhor vê essa questão e como nós, como igreja, podemos lidar com esse novo modo de crer que a gente está vendo por aí? Sobre esse movimento, talvez, de crer em tudo, é muito interessante para a gente pensar um pouquinho e refletir, Talvez seja mais um desejo que as próprias pessoas não saibam,
o que elas querem. Eu me lembro de um irmão nosso aqui da igreja que faleceu com quase 100 anos. E já nos últimos anos ele não conseguia mais vir na igreja. Eu levava mensalmente a ceia do Senhor para ele. E ele tinha uma frase que ele falava em alemão sempre. E era como que fosse um verso, um pequeno parte de um verso, né, em alemão. E ele falava que as pessoas buscam aquilo que elas não sabem e voltam sobrecarregadas com seus pecados. Claro que na língua alemã isso rima, e muitas vezes é exatamente assim, as pessoas estão em busca, né, de preencher o seu vazio existencial, emocional, né, um vazio espiritual sobretudo, e nessa tentativa elas fazem muitas experiências que não são bem sucedidas, porque elas continuam buscando. Mas isso não acontece só fora de pessoas que não estão na igreja. Muitas vezes isso acontece também dentro das próprias igrejas, onde é que nós vemos as pessoas com uma base bíblica muito rasa e que não fazem nenhum esforço, né? E nem desejam conhecer mais da palavra do Senhor. Então, lidar com pessoas que não querem a palavra, que não querem oração, que não querem seriedade, não querem compromisso, né? Essas pessoas são facilmente, vamos dizer assim, atraídas por todo e qualquer movimento, como a Bíblia diz, né, que cercar-se de mestres segundo suas próprias cobiças, e que nós também temos que cuidar para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Então hoje eu percebo que é um momento de grande, um momento, podemos dizer, onde é que a sociedade é líquida, né, como Zygmunt Bauman fala, né? Então não existe mais os sólidos dentro da igreja, as doutrinas não podem ser mais pregadas. Claro que podem, mas não podem mais ser colocadas como ação, porque espantam as pessoas. Então hoje tudo é muito fluido, né? Não tem mais solidez em nada, não tem mais firmeza em nada, né? Assim como elas estão hoje conosco, amanhã não estão mais, já estão em outra igreja e já voltam. E esse tem sido um movimento da sociedade, talvez de um modo geral, né? Que Deus nos dê graça, né, para podermos continuar a servir o bom mestre, né? Enquanto que tudo muda ao redor, não podemos mudar, né? Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não passará. Para fechar, pastor, a gente precisa lembrar que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E aí eu gostaria de saber algumas coisas da sua rotina, suas escolhas, enfim, para que a gente saiba também quem é o Paulo, pai, amigo, marido, o ser humano Paulo, não só o pastor Paulo. A gente pode? Bom, sobre minha vida, né? O que nós podemos dizer assim, né? Gosto muito de documentários, né? É algo que me chama muita atenção. Gosto muito de história, né? Eu lembro quando estava na faculdade de filosofia, gostava também nos intervalos e em outro momento, às vezes, que um professor não vinha, de ir à biblioteca e ler muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Era algo que me chamava a atenção na época também. E ainda hoje, né, a história, a questão de documentários é algo que me chama muita atenção, que eu gosto também. Então, filmes sempre voltados com esse viés, né, fundo histórico verdadeiro, né, baseado em fatos reais, é algo que me chama muita atenção, né. Claro, a Bíblia é o livro de cabeceira de todo cristão e de leitura e de prática, né. Mas um livro que foi muito interessante ultimamente na minha vida foi o livro A Passagem do Meio. É muito bom esse livro, trata um pouquinho sobre a passagem do meio, da meia-idade, né? Então a todos que estão aí na meia-idade e quiserem ler esse livro, vale a pena a leitura, vale a pena esse investimento também, né? Muito bem, pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no Depacom. Deixa uma palavra final aí para os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus possa nos dar graça, né, para nós continuarmos fazendo a obra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós também. Deus abençoe o departamento, é um prazer me dirigir ao departamento, que Deus me deu o privilégio de poder iniciar, né? Hoje é o pastor Samir, o pastor Eric continua, a irmã Andressa e toda uma equipe. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa convenção das igrejas batistas independentes, abençoe a nossa diretoria nacional, tenho o privilégio de participar, o nosso presidente, pastor Marcos Elias, né? E que possamos servir fielmente ao nosso bom mestre. Deus abençoe a todos, um abraço. Essa foi então a nossa entrevista com o pastor Paulo Ricardo Schultz, ele que é presidente da CBS. Pastor Eric, a gente volta com você aí no estúdio. Amém. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, pastor Schultz, pela entrevista. Que Deus continue abençoando sua vida, família, ministério e a toda a querida igreja
na nossa linda Santa Catarina. Fiquem com Deus. E assim chegamos no final desta edição do Depacom Informa. É o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.